Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Pois é, hoje é dia de falar a respeito de números, a respeito de resultado. A gente vai conversar a respeito dos números do Vitória do primeiro semestre de 2025. Antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, compartilhe esse vídeo, hype esse vídeo se possível. Me chamo Ítalo Oliveira, sou aqui do canal do Arena Rubro Negra, produzo conteúdo de 16 anos sobre Esporte Clube Vitória. Antes de a gente começar esta análise, eu gostaria de deixar claro alguns pontos. Primeiro ponto, esses dados foram divulgados de forma pública. Está no site do Vitória para qualquer torcedor acessar. Basta ir lá na parte de transparência, você vai acessar RCE e lá tem o balanço trimestral do Vitória, primeiro e segundo trimestre do ano. A única coisa que a gente está fazendo aqui é compilar esses dois e fazer um comparativo com o orçamento do clube para 2025. É o trabalho que a gente vai fazer e dar algumas explicações a respeito de receita. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da história, é natural que algumas receitas e algumas despesas não tenham sido totalmente realizadas ainda, por conta de questões administrativas e também por ser um resultado parcial. O que a gente vai analisar aqui é o primeiro semestre do ano, ou seja, até o dia 30 de junho de 2025. O que aconteceu para frente, o que acontecerá para frente, não entrará, obviamente, em resultado. Ou seja, o Vitória tem um determinado resultado até o primeiro semestre e no segundo tudo pode mudar, tanto para mais quanto para menos. A gente sempre espera que seja para mais, né? Que o Vitória arrecade mais e tenha menos despesa. Mas vamos esperar até o final do ano. Dito esses dois recados, vamos para os números. Não precisa se preocupar em pegar a calculadora que a gente vai trazer todos os números todos certinhos, fechou? Então vamos nessa, sem mais delongas, falar a respeito dos números do Vitória no primeiro semestre. O Vitória tem hoje 9 receitas para se trabalhar ao longo do ano. Pouco. É pouco, você diz, compara com grandes clubes europeus, mas em nível brasileiro está totalmente dentro do esperado. Quais são essas receitas? Direito de imagem, transação de atletas, patrocínio, bilheteria, Sou Mais Vitória, royalty, premiação, receita patrimoniais e receita diversas. O único que a gente não tem a abertura do que é efetivamente são receitas diversas. O restante a gente imagina que seja. Então vamos lá, fazer uma análise uma por uma. Depois eu vou fazer uma análise geralzona de como está aquilo que foi assado versus o que já foi realizado. Direito de imagem é aquilo que a gente recebe da Globo barra Libra, né? Tudo que a gente vai receber para o Campeonato Brasileiro e de outras competições. Ou seja, até, até 30 de junho, o Vitória recebeu 59 milhões, quase 60 milhões, de um total de 128.400 de acordo com o orçado. Ou seja, está 46% abaixo. É natural porque o Vitória vai ter mais jogos agora no segundo semestre do que teve no primeiro semestre. Transação de atletas. Aqui é o maior superávit do Vitória. Vitória teve orçado 25 milhões para o ano e já realizou até 30 de junho 45 milhões e 400. Ou seja, não entra nessa conta aqui a venda de Janderson e de João Vitor vai entrar a partir do segundo semestre. A Vitória deve passar essa barreira aí dos 50 milhões fáceis. Aqui entra Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Alisson Santos. Isso que a gente sabe que são vendas maiores, né? Mas assim, não são as vendas menores, nem sempre a gente consegue os valores. E o detalhe aqui também, aqueles que olham vão dizer, mas pô, então, mas o Vitória tinha orçado 25, vendeu 45, por que o Vitória não tem dinheiro? Aí são dois pontos. Primeiro, isso aqui que está sendo levado em consideração é o regime de competência. O que é o regime de competência? O gasto, a receita e a despesa entra exatamente no ano que ela aconteceu. O regime de caixa, que é o dinheiro de fato que se tem, ele entra de acordo com a entrada e a saída dele. Ou seja, se o Vitória vendeu o Wagner Leonardo em fevereiro, não lembro se foi em fevereiro, mas foi mais ou menos nessa época, vendeu em fevereiro. Os 26 milhões, ele entra como regime de competência em 2025. Embora, em termos de regime de caixa, o Vitória vai receber 4 parcelas. Então é isso aí que eu estou tentando explicar. E a gente não tem como saber quanto o Vitória tem no caixa. Esses balanços, além de serem desatualizados, a gente está em agosto e o último balanço foi divulgado em junho. Então não dá para saber quanto o Vitória tem em caixa hoje.
Não sei se o Vitória tem 5 milhões para poder comprar jogador. Não sei se o Vitória tá zerado, se o Vitória tá quebrado. A gente só tem a noção da visão semestral, ok? Patrocínio, aqui um grande ganho. Vitória tem uma meta orçamentária de 29 milhões, já realizou 19 milhões, ou seja, 66% da sua meta orçamentária. Caminha muito bem. Bilheteria, Vitória tinha uma meta de 16 milhões e realizou 3 milhões e 900. Aqui entra mais uma vez efeito de Campeonato Brasileiro. Vitória tem a maioria dos seus jogos em casa a partir do segundo semestre, ou seja, essa bilheteria tende a subir e é natural que esteja 24% por diante por conta desta situação. Só mais Vitória, como muitos pagamentos são anuais, semestrais, então Vitória já conseguiu realizar 43% da sua meta. Tinha uma meta de 44 milhões aproximadamente, já fez 19, tá próximo, tá bem em nível ali com a meta esperada, né? Royalty, o Vitória tinha uma meta de 3 milhões e 600, realizou 1 milhão, tá dentro também da meta, porque tem, novamente, Campeonato Brasileiro, venda de produtos, tende a aumentar a partir do segundo semestre, as datas comemorativas, então isso tudo aumenta o valor, né? Então essa meta que pode chegar, e se a gente for comparar do cenário geral de receita, o Vitória tem um orçamento hoje de 3 milhões, de 300 milhões de reais de receita, 3 milhões é quase nada, né? Premiação, aqui não está levando em consideração ainda a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana, que deve entrar a partir dos outros trimestres e no balanço final. Por isso que aqui só entra basicamente Campeonato Baiano, por isso que tem essa diferença de 26 milhões para 200 mil reais. Receita patrimonial camarote, aí Vitória deve ter um recebimento aí, de acordo com o regime de competência, deve ter um recebimento aí mensal. A gente não sabe quanto é, mas imagina que se tem uma meta de 6 milhões e 400, já realizou 2.900, tá ali na meta, né? 45% tá dentro do esperado. E receitas eventuais, que a gente também não sabe o que é, não tem discricionário dizendo o que é realmente isso aí, mas o Vitória já realizou mais de 50%, então segue na mesma toada. Quando a gente faz o comparativo da receita anual versus aquilo que já foi realizado no primeiro semestre, a gente tem a seguinte comparação. O Vitória ossou para 2025, que não significa que o Vitória vai realmente fazer. Mas o Vitória ossou 301 milhões 375 mil reais e realizou 152 milhões 678 mil reais. Ou seja, a Vitória já realizou 50% da sua receita. Totalmente dentro do esperado, totalmente dentro do normal para metade do ano, né? Se for levar em questão de superávit, você tem ali um superávit de 0,7%. Então isso dá em torno ali de 2 milhões de reais, mais ou menos, né? Então, assim, seria o superávit em comparação de receita, mas não gosto de falar em superávit, porque superávit é no final do exercício, né? Então não faz sentido de falar em superávit. Mas se a gente for falar ali de diferença, enfim, de valores, fica mais ou menos por aí. Falando de despesas, aqui é que muita gente cresce o olho, cresce o olho. Então a gente vai falar também a respeito das despesas do Vitória. O que é que o Vitória tem hoje de despesa? Futebol profissional, carro-chefe, direitos de imagem, você tem futebol da base, futebol feminino, esportes olímpicos, Sou Mais Vitória, Academia do Leão, TV Vitória, despesas operacionais administrativas, receitas financeiras, tributárias e contingências. Vitória tem 9 receitas, que a gente tinha falado. Em termos de despesas, o Vitória tem hoje 5, 8, com 4. Vitória tem 12 despesas no seu orçamento. Aqui eu não fiz uma abertura por trimestre, mas também cabia para não ficar muito grande na tela, que já que tem mais receitas, mais despesas, né? Para não ficar tão grande, eu resolvi compilar primeiro e segundo trimestre. Fazendo esse comparativo, quando a gente olha futebol profissional, e aqui futebol profissional são duas linhas, né? Você tem os salários, enfim, todas as despesas, mais direito de imagem, que também, a rigor, é salário. Então, você tem de futebol profissional, Vitória tinha orçado 174 milhões, já realizou 92, 52,9%, ou seja, dentro do esperado. Direitos de imagem, Vitória tinha orçado 40 milhões, realizou 37 milhões. Aqui, esse Vzinho verde saiu errado. Certo? Não era para ter saído verde, era para sair do vermelho.
Mas, como é salário, aqui é um valor que no final das contas vai acabar entrando tudo dentro de futebol profissional. Então, se o futebol profissional está caminhando mais ou menos nessa faixa, como tem a questão da venda de receita ter sido, da venda de atleta ter sido a mais, então eu acredito que por ter mais vendas de atleta, o valor investido no futebol profissional vai acabar zerando uma conta pela outra. É o que eu acredito no futuro. Mas, se a gente for olhar somente direitos demais, você vê que já está bem próximo daquilo que está orçado. Em termos de categoria de base, Vitória tinha orçado 16 milhões, já realizou perto de 7 milhões, 43%, ou seja, abaixo do que estava orçado, dentro da meta orçamentária. Futebol feminino, orçado 2 milhões, realizou 800 mil, também abaixo. Esporte olímpico, 1 milhão e 200, realizou quase 900 mil, 70%, mas assim, se a gente for olhar em termos de orçamento, esporte olímpico é quase nada, né? Então, se estourar, se não estourar, não faz tanta diferença assim, né? Em termos de números gerais. Só mais Vitória. Aqui são despesas administrativas, despesa de marketing, enfim, todo esse processo. Vitória tem orçado 8 milhões, realizou perto de 6, ou seja, está passando quase 74%. Aqui pode ter sido alguma ação que o Vitória gastou a mais, algum esforço que o Vitória fez a mais para poder agariar mais sócios ou não. Pelo fato de estar perdendo sócios, pode ser que o Vitória tenha investido mais. Pode ser que a instalação do aplicativo de reconhecimento facial tenha entrado aqui. Como a gente não tem muitos detalhes do que foi esse investimento no primeiro semestre, então a gente não sabe. Pode ser que o Vitória tenha adiantado projetos para o primeiro semestre, investiu mais e no segundo semestre vai dar uma segurada e chegar na meta orçamentária. Ou o Vitória pode fazer mais receita e, obviamente, vai ter que gastar mais para poder compensar. E no final das contas, você acaba chegando no mesmo resultado financeiro. Aí a gente precisa realmente aguardar o final do ano para poder analisar. Academia do Leão, Vitória tinha orçado 656 mil, gastou 94 mil. TV Vitória, Vitória tinha orçado 895 mil, gastou 260. Despesas administrativas, aqui entra o geral, né? Logística, é, salário de administração, manutenção de campo, manutenção da estrutura em si do Barradão. Você tem 19 milhões orçado, realizado 10 milhões, perto ali dos 50%. Despesas financeiras, são 4 milhões orçados, Vitória realizou 1 milhão e meio, 37%. Despesas tributárias, 1 milhão e 600 realizado, 1 milhão e 900 pago. Aqui pode ser uma questão realmente pode ser uma questão de algum débito antigo que Vitória pagou. Não tem como você ter muito controle. A gente não se tem a controle, acabei de falar errado. Como a gente não tem a abertura desses gastos, então não dá para saber exatamente o que foi que aconteceu. E contingenciamento é basicamente despesas trabalhistas que o Vitória já esperava perder e esperava pagar. Aqui tem 3 milhões, até junho não tinha nada registrado, pode ser que no final do ano a gente tenha já isso mais registrado e consolidado. Então, esse é o cenário geral em termos de despesa. Fazendo a mesma comparação com o que a gente fez na receita, o Vitória tinha uma previsão de receita de 232 milhões, realizou 121 milhões, ou seja, fez aí 52 milhões, ou 52% das despesas orçadas pro ano. Vitória já realizou 52% no primeiro semestre. Ou seja, nível diferença de 2%, 2,3%. Não é uma diferença tão absurda, não foge tanto assim da caixa, não tá tão extrapolada assim, né? Como eu já falei, lá no começo do vídeo, o balanço do Vitória em si tá um balanço controlado, né? Tá tudo dentro do esperado. A maioria tá azul, o que não tá azul tá dentro daquilo que já é esperado por conta do andamento do ano. Como volta de novo a reforçar o que a gente ia falar no começo, é somente um retrato, não dá para se ter uma visão geral do que vai acontecer, ainda falta muita coisa para acontecer. Tem linhas que já estão com o seu orçamento, sua meta orçamentária batida, tem linha que ainda está muito longe de ser batida em termos de receita, mas totalmente dentro do esperado, um parâmetro que você tem somente 6 meses realizados. Daqui para dezembro a gente vai ter uma noção muito mais clara disso, como está o resultado do ano de 2025. Se de fato terá superávit, se de fato terá déficit. Por enquanto não dá para se prever absolutamente nada.
mas é bom a gente manter, ter um entendimento do que, como estão as contas do Vitória, como está todo esse entendimento, todos esses números, para poder ter noção do que está sendo feito pela gestão, e por enquanto a gestão está trabalhando tudo de forma correta, em termos de divulgação de resultado, em termos de transparência, está tudo sendo divulgado, e no final do ano a gente vai saber, através do balanço realizado por uma auditoria externa, se realmente está tudo conforme. Aí é papo de resultado. Fechou? Esse é o entendimento que eu tenho. Comenta aqui embaixo se você quer saber mais informações. A gente vai detalhar um pouquinho mais todas as informações no nosso site arenarubronegra.com. Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E, se possível, deixa aí seu like na saída. Se inscreve no canal, ativa as notificações e já fui!